Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de Deus poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja em nós. Vamos nos apresentar, mesmo sentados, ao Senhor Deus nesse instante, invocando a presença do Espírito Santo mais uma vez, para que o Senhor possa agir em nós, que nós possamos apresentar-nos perante Deus com o coração disposto a receber do Senhor, que a graça de Deus, o ensino do Deus poderoso e o milagre do Senhor esteja presente em nossas vidas, e que esta palavra dessa noite possa abençoar você, possa fazer diferença na tua vida. Inclina a tua cabeça, coloca a tua mão no coração. A tua mão representa a tua ação, a tua atitude. O teu coração representa os teus sentimentos, as tuas emoções. E oremos o Senhor. Deus poderoso, Senhor, nós nos colocamos perante Ti, ó Pai, invocando o Teu Espírito, porque Tu és o nosso Deus, e a nossa casa, ó Pai, nossa família, o nosso lar, pertence a Ti. E nós queremos, ó Deus, viver em Tua presença, Senhor, e recebermos o melhor de Ti, ó Pai. Por isso nós dividimos a operação do Seu poder sobre nós mesmos e sobre aqueles que pertencem a nós. Aqueles que estão colocados, ó Pai, debaixo da nossa autoridade, na condição de esposa, na condição de filhos. Ó Deus, nós te pedimos uma bênção especial sobre a nossa família. O Senhor não nos colocou juntos, ó Deus, por acaso, mas o Senhor tem propósito em todas as coisas. E nós precisamos, ó Deus, do Teu mover, do Teu milagre. Nós precisamos, ó Deus, do agir do Senhor, Pai. Por isso que nós clamamos a Ti, porque não existe nenhum outro Deus que nós conhecemos. Nós conhecemos apenas o Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, colocamos a nossa vida diante de Ti, invocando o Teu poder sobre a nossa casa. Por isso nós te pedimos que abençoe nossos pais, abençoe sempre nossos filhos, irmãos, toda a nossa parentela, ó Pai, aqueles que estão ligados a nós, pelos laços do parentesco, ó Deus, recebam uma especial bênção do Senhor nessa noite. E nós que cristãos, ó Deus, que vamos colocar-nos perante o Senhor nessa noite, diante do altar, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, o nosso coração e a nossa mente, para recebermos, ó Pai, entendimento, e para poder consagrar, ó Pai, dedicar a nossa vida ao Senhor, Pai, que este culto faça diferença em nós, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a Tua obra aconteça, para a glória do Teu nome, em Cristo, amém, e glórias a Deus. Amém, irmãos? Abre a Escritura comigo, em nome do Senhor Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos fazer a leitura ao amor e glória do Senhor nosso Deus. Os irmãos encontraram? Capítulo 38 do livro do profeta Isaías, versículo 1 até o 8. Esta é a quinta mensagem que eu estou direcionando, dando ênfase na questão familiar. A quinta de 7 mensagens aos domingos. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versos 1 a 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que eu andei diante de Ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra de favor. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Amém. Irmãos, o rei Ezequias, ele recebeu uma visita do profeta Isaías. Isaías trouxe uma notícia terrível, que daquela enfermidade que ele estava cometido, que ele não viveria, e por isso, e para isso, ele deveria colocar a casa dele em ordem. Então ele chorou, se voltou para um canto da parede e derramou sua alma diante do Senhor e justificou-se diante de Deus, clamou a misericórdia do Senhor. E o Senhor Deus falou a Isaías, que já estava no jardim, saindo do palácio: volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi as suas orações, que eu vi as suas lágrimas, e que eu estou acrescentando 15 anos na sua existência. E vou lhe dar um sinal. Vou lhe dar um sinal de que a sombra do sol vai recuar 10 graus. O recuo de 10 graus na sombra do sol significa, segundo especialistas, um tempo de 40 minutos de atraso no tempo. E a ciência comprovou, anos mais tarde, que em tempos passados existe uma falha no calendário de um dia completo. E alguém ligado a esse instituto de pesquisas, que tinha conhecimento da Bíblia, disse que a Bíblia havia previsto a ausência de um dia no tempo. Então eles leram aquela passagem de Josué, onde Josué está em batalha contra os amorreus e estava vencendo a batalha. Estava já ficando tarde e o sol estava se escondendo, e se viesse a noite, aquela batalha teria que ser encerrada, e ali os exércitos teriam tempo para se reorganizar, e seria muito mais difícil para Josué vencer a batalha no dia seguinte. Então Josué ele bradou para que o sol parasse em Gibeão e que a lua no vale de Ajalon, que houvesse uma parada no tempo. E a Escritura diz que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo de Deus se vingou dos seus inimigos. Quase um dia o sol ficou parado e a lua também, de acordo com a palavra do Senhor no livro de Josué. Exatamente de acordo com técnicos e especialistas, o tempo em que a lua e o sol pararam e que não houve noite naquele dia, e vários registros históricos apontam para que houve um dia muito longo na antiguidade, é que por 23 horas e 20 minutos o sol permaneceu iluminando a terra. E somando os 40 minutos de 10 graus em que a sombra do sol recuou, com 23 horas e 20 minutos, dá exatamente um dia que esses técnicos, esses especialistas comprovaram a ausência de 24 horas exatas na antiguidade.
Mas você aqui, pense agora em uma pessoa ou em algumas pessoas que são realmente importantes para você. Eu não estou falando de Deus, eu não estou falando de Jesus Cristo. Pessoas em carne e sangue. Pense agora em alguém ou em várias pessoas que são muito importantes para você. Alguém pensou no marido ou na esposa? Levanta a mão. Vários. Alguém pensou nos filhos? Alguém pensou nos pais? Basicamente todos nós, ou quase todos, pensou em alguém da sua família. Alguém pensou em toda a família. Alguém pensou em toda a família? É o que faltava para completar os 100%. 100% de nós consideram a família como as pessoas mais importantes na nossa vida. Isso é bom. Agora, considere o seguinte: o que você faria pela sua casa? O que você estaria disposto a fazer para que os seus familiares, essas pessoas que você considerou serem muito importantes na sua vida, sejam realmente felizes? O que você estaria disposto a fazer por eles? E qual o nível de felicidade que eles podem vir a alcançar de acordo com o seu entendimento? Será que a felicidade para eles seria o conforto material? Que os seus filhos e filhas possam encontrar um cônjuge ideal, que possa proteger, que possa prover materialmente, no caso da moça, em relação a um futuro esposo, ou no caso de um filho rapaz, ou um filho que ainda é criança ou adolescente, mas que no futuro ele possa encontrar uma moça que seja dedicada a ele, que possa realmente cuidar dele. A preocupação dos pais com os filhos é algo realmente que demonstra esse sentido de paternidade e de maternidade, porque todos nós que somos pais amamos nossos filhos, e aqueles que ainda estão na juventude, que ainda não se casaram, certamente uma das preocupações é quanto à constituição da família que há de vir. E pouquíssimas pessoas pensam em não se casar, em conduzir as suas vidas até o fim dela, sem contrair matrimônio. Agora, voltando a Ezequias, e depois a gente vai estar juntando esses dois assuntos em um só. Todos nós, em nossa carne, ou em alguém da nossa família, nós sofremos uma enfermidade. Em um certo momento da nossa vida, o nosso próprio corpo, acostumado a sofrer um desgaste natural do exercício da vida, algum órgão pode não funcionar corretamente, ou por causa de algum abuso, algum exagero, viemos a contrair um tipo de doença, ou alguém da nossa casa pode contrair uma enfermidade, e isso de certa forma vai trazer sofrimento a nós. E devemos estar preparados para lidar com situações que se apresentam na nossa vida. E uma delas é a morte. A morte. Imagina a situação do rei Ezequias quando o profeta chegou e lhe anunciou: olha, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Ezequias sabia que vinha da parte de Deus. Eu te pergunto, você já pensou na morte? Não com desejo suicida, não com a ideia de que a vida está ruim, mas que eu quero morrer porque não vale a pena viver. Não, nada disso. Eu estou te perguntando se você já meditou acerca da possibilidade real
de quando você deixar essa vida. Por exemplo, se você soubesse que teria pouco tempo de vida, o que você faria? Está vendo? O que você faria? Logo, o que você faria? Digamos que você tem aí pouco tempo de vida, você sabe disso. Talvez 24 horas, 8 dias, 1 mês, 6 meses, não sei. Mas se você tivesse um tempo determinado e soubesse disso, que chegando o cumprimento desse tempo, você não viveria mais. O que você faria no tempo que te resta sobre a terra? Alguém já pensou nisso? Não, pastor, não pensei ainda. E é importante refletir. Sabe por que isso? Tem pessoas que você ama. Tem pessoas que amam você, tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem de você financeiramente, no caso de filhos. Tem pessoas que dependem espiritualmente da autoridade que vai colocar sobre a tua vida. Filhos e outras pessoas mais. E o que você faria? Nossa, pastor, eu ia buscar Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. E por que ele não busca? Para eu ia amar mais meus filhos. Eu ia tirar tempo para ficar com a minha mulher e com meus filhos. E por que ele não tira? Por que você não faz com o restante dos seus dias aquilo que você acha que faria se soubesse o tempo que você teria de vida sobre a terra? Precisa saber que vai morrer. Precisa saber o tempo de vida que te resta para fazer aquilo que você entende que realmente é importante para você? Ou você acha que tem todo o tempo do mundo disponível para você? Não tem? Amados, Ezequias recebeu a notícia, recebeu a enfermidade, e depois a notícia que a enfermidade vai para a morte. O que ele fez? Buscou o Senhor, justificou-se. Às vezes nós não nos justificamos diante de Deus, mas queremos justificar diante das pessoas. Quando alguém chega a ponto uma falha no nosso comportamento, a tendência é não reconhecer a falha, mas querer mostrar os motivos pelos quais nós fizemos daquele jeito. Justificar diante do homem nossos erros, para parecer a ideia que nós tínhamos motivos muito justos para agir do jeito que nós agimos, e fizemos o que deu para fazer naquela situação. E se fosse você no meu lugar, você teria feito a mesma coisa, ou pior do que eu. Isso é orgulho. Mas se temos crédito perante o Senhor, e na verdade o nosso crédito é crermos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e não outro crédito na nossa vida perante Deus. Porque para Deus tem 2 tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. E a vantagem é que os não salvos podem tornar-se salvos. E o problema é que os salvos podem voltar a ser não salvos, perdendo a salvação. Mas o que acontece conosco diante do imponderável, diante de uma situação maior do que nós? Ezequias orou a Deus, quebrou seu coração perante o Senhor, derramou lágrimas, mas havia uma ordem de Deus para ele. E qual era essa ordem? Põe em ordem a sua casa, organiza a tua casa. Essa ordem é para nós também. Não que vamos morrer amanhã, pelo menos não estamos pensando nisso, mas colocar em ordem a casa significa fazer um concerto com Deus. Porque tantas vezes somos desleixados e relaxados no nosso relacionamento com o Senhor, julgando que temos tempo suficiente para nos arrependermos. E muitos não têm tempo para se arrepender.
como fazemos as coisas, sem nos importarmos muito com a opinião de Deus, sobre o que Deus pensa sobre o que estamos fazendo. Mas quando Deus diz para Ezequias, coloca em ordem a tua casa, Ele diz, faça o teu conserto comigo, porque vai morrer. E essa ordem de Deus, ela é para nós, num sentido independente do tempo de vida que resta a nós. Coloca em ordem a tua casa, as tuas coisas, a tua vida. Amados, Ezequias sentiu o impacto daquele momento que chorou muitíssimo, diz a Escritura. E nós temos que sempre olhar para a nossa vida e entendemos como está a nossa vida perante o Senhor, a nossa casa. Do ponto de vista material, Ezequias era rei. Ele não tinha dificuldades financeiras, não tinha contas a pagar, não fazia débitos financeiros, pelo que nós sabemos. O Escritor não fala nada sobre isso. Mas nós devemos entender que temos que cuidar da nossa vida financeira e material, de modo que pessoas não tenham nada contra nós. Fazer débitos, todos nós fazemos. É normal fazer débitos, mas eles precisam ser pagos no tempo acordado. Porque dívidas não pagas geram um testemunho contra nós. E uma pessoa que falece, que morre deixando dívidas, é algo triste e difícil para a família arcar com compromissos, talvez impagáveis, daquele que morreu. Do ponto de vista moral e espiritual, eu considero a maior herança que alguém pode deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, a mais importante delas é um testemunho de fé na palavra de Deus. Porque o maior consolo que pode haver em um parente daquele que morreu é ter uma convicção no íntimo que ele está com Jesus, ele foi para Deus, ele está aguardando a ressurreição dos mortos. E se eu for fiel ao Senhor, tanto quanto ele foi, um dia eu vou ver uma eternidade, ainda que eu nem saiba quem ele foi aqui na terra em relação a mim, mas eu vou ver a eternidade. E falando do ponto de vista financeiro, uma coisa que me surpreendeu quando meu pai faleceu há 8 meses atrás, foi que meu pai não deixou um centavo de dívida. Um centavo, nem uma conta. E se falasse que a conta de água e luz estava por pagar, é porque o dia do vencimento não havia chegado ainda. Meu pai não foi com muitas posses. Ele é sua casa, simples. Ele é seu carrinho, simples. Mas foi honrado. E enquanto serviu ao Senhor em 14 anos, ele realmente honrou o nome de Deus. E isso para mim hoje é motivo de orgulho em relação àquele que foi meu pai aqui na terra. Amados, como você deseja que os seus filhos pensem sobre você depois que você se for? Qual vai ser a imagem que você vai deixar para aqueles que te conhecem, e em especial aqueles que conviveram com você? Temos que pensar que o conserto de Deus para nós, que Deus tem para nós, vai do nosso relacionamento com aqueles que nos conhecem mesmo, aqueles de quem não temos vergonha de arrotar na frente deles. É uma educação, não sei. Ou falei arrotar, não fala coisa pior que isso. Pessoas que conhecem você no íntimo,
Porque, infelizmente, às vezes nós temos assim, uma facilidade tão grande de tratar bem as pessoas que estão de fora e não nos cuidamos para tratar bem aqueles que moram na mesma casa, aquele ou aquela que dorme na mesma cama, aqueles que comem na nossa mesa, aqueles que compartilham a nossa vida no dia a dia, que saem para trabalhar e voltam depois para poder comer, dormir, tomar banho, para assistir televisão juntos. Somos descuidados muitas vezes, relaxados mesmo com aqueles que estão na nossa casa. Mas esses são nossos como um período de tempo. E o nosso tempo vai chegar. E o tempo deles também. Então, em termos de relacionamento, que tipo de conserto nós temos que fazer com aqueles que são nossos? E eu tive uma experiência forte em relação a isso, porque eu passei um bom tempo magoado com meu pai. E Deus foi tão bom em restaurar uma diferença no relacionamento. Não que eu tivesse, eu convivo com meu pai o tempo todo. Meu pai, eu estou falando do meu pai, queridos, assim, como exemplo, para que você possa entender a profundidade do que eu quero falar. Havia uma diferença de relacionamento. Embora nós conversávamos, ele, nos seus 14 anos de cristão, ele foi bênção na mão de Deus. Mas traços da personalidade dele não mudaram. E na minha também não. Porque há coisas que você recebeu de forma natural e que você vai carregar para a sua vida, sendo cristão ou não. O Senhor aperfeiçoa o nosso caráter, mas há traços de personalidade que não mudam e vão permanecer com você, porque fazem parte da sua essência. E o Senhor proporcionou que antes que ele falecesse, houvesse um conserto. E todo conserto ele trata de ao mínimo 3 pontos. O primeiro deles, a questão do perdão. A questão de perdoar aqueles que te ofenderam. E de ser perdoado. De pedir perdão. 2 atitudes. Ter humildade para pedir perdão, e principalmente para a nossa casa. Porque depois que o tempo passa, depois que as coisas acontecem, as pessoas vão lastimar, as pessoas vão chorar, as pessoas vão olhar para trás e olhar que quando não dá mais tempo, quando não existe mais tempo. Alguns meses depois que meu pai faleceu, eu vi um vídeo da presença dele. E que vontade de entrar naquela tela da televisão e dar um abraço nele. Mas é impossível. Porque nós somos limitados pelo tempo. E não podemos achar que temos todo o tempo do mundo, porque não temos. Então as pessoas que fazem parte da nossa casa, eles precisam ser amados. E se nós não aprendemos a demonstrar amor por uma segunda atitude, se não tivermos tempo e não amarmos aqueles que convivem conosco, que nasceram de nós, ou a quem nós nos unimos pelo casamento, ou aqueles de quem nós nascemos, caso de pai e mãe, ou irmãos que vivem em outra casa, porque tem também as suas famílias. Se nós não aprendemos a demonstrar amor, porque amar nós amamos, mas muitos têm dificuldades de expressar esse amor. A gente abraça um amigo, mas tem timidez para passar o irmão sangue. Não é verdade? É verdade. E temos que entender isso em nós. Temos que demonstrar amor com os nossos parentes, principalmente com os cristãos, e porque fazem parte da nossa vida, e são as pessoas que nós pensamos que nós amamos mais. Perdoar não é algo fácil,
E a ferida é maior quando se trata de pessoas que nós amamos. Quanto mais nós amamos, maior a dor da ofensa, de uma palavra mal falada, de uma atitude, até da omissão. Aquilo que eu espero que a Elaine faça por mim e ela não faz, pode sonar uma mágoa. E às vezes não entendemos a razão do outro porque ele não faz. Ainda que nos explique os seus motivos, mas nós não queremos compreender, não queremos aceitar. Queridos, temos que perdoar, ter um coração aberto. Na verdade, o nosso perdão não depende do outro, depende apenas de nós, de aceitar o outro, de entender a falha do outro. E quando a falha for nossa, temos que realmente ter humildade de reconhecer e pedir perdão, principalmente os da nossa casa. Principalmente os da nossa casa. E isso agrada a Deus. Outra coisa, temos que saber entender o momento da pessoa. Na condição de crente, eu sei que tem muitos de nós aqui, tem parentes que não são crentes, ou parentes que foram crentes e se desviaram. É difícil, porque existe aí uma ansiedade para que a pessoa volte para Jesus, ou para que a pessoa venha para Jesus. E não entendemos o momento da pessoa. Eu sei que, pelo conhecimento da salvação, o desejo de todos nós, inclusive o meu, é de que o nosso parente próximo, principalmente os nossos parentes, que eles venham ao conhecimento da verdade, que eles entreguem suas vidas para Jesus. E talvez no seu coração você se angustie porque as pessoas não veem o culto, porque não ouvem a palavra, porque o coração está apegado no mundo e nas coisas do mundo e não em Deus. É uma dor, é um sofrimento, não resta dúvida. Mas a forma como nós agimos e reagimos diante disso, pode ser que nós afastamos essas pessoas, ao invés de atrairmos. Porque chegamos com muita sede ao pote e derrubamos o mel. Então temos que saber esperar o tempo da pessoa. Esperar como? Esperar em Deus, sim. E a nossa atitude precisa ser de oração e fé, para que essa pessoa não parta dessa vida sem conhecer a Jesus, sem receber a salvação. Porque em verdade, a maior vitória de um ser humano é justamente essa. Ainda que nós não vejamos, e quantos casos há de mães que oraram a vida toda pela conversão dos filhos e não se converteram. Ela parte para a eternidade. Depois da sua morte, um a um os filhos vão ser chegando a Jesus. Quantos casos assim? Então não perca a fé em Deus. E observe uma coisa: Ezequias, ele recebeu resposta imediata da sua oração. E às vezes, nem todas as respostas de Deus vêm imediatamente. Algumas respostas são processuais, vêm dentro de um processo. Outras são imediatas. Mas observa você que Deus disse que protegeria a cidade da qual Ezequias exercia a autoridade. Então, deixa eu dizer algo. A oração daquele que tem intimidade com o Senhor, que pratica a verdade, que anda na justiça de Deus, ela beneficia, ela abençoa não somente a pessoa que está orando, mas ela abençoa todas as pessoas que estão debaixo de sua autoridade. Teus filhos são abençoados pela tua posição de vida, pela tua condição de cristão. Teus filhos são abençoados
pelas tuas orações. A tua oração permanece perante o Senhor. E ainda que você faleça, ainda que você morra, como é o caso do exemplo que eu estava dando, as tuas orações permanecem diante do trono do Senhor. E Deus é Deus abençoador. Então, vamos entender que temos que esperar em Deus acerca da nossa família. E temos que ter, é muito importante, dialogarmos, conversarmos com os nossos parentes. Os problemas são agravados quando corações se magoam e cada um para um lado. É o tal de dormir, né? Marido e mulher, cada um dormindo para um lado. Ou então tem que dormir no sofá, dias e dias. Casais que não mantêm relacionamento íntimo, às vezes por meses. Tudo isso é contra a palavra de Deus. E dá margem para que o diabo possa entrar e agir. Mas a falta de diálogo, casamento tem que ter cumplicidade. Tem que haver uma combinação. Tem que contar aquilo que acontece no seu dia a dia, as conversas que você teve, com quem você esteve. Não com cobrança, onde você estava, com quem você estava, quem você falou, o que essa pessoa disse. Não é isso. Não é ciúmes, não é expressão de ciúme, mas uma expressão natural, de cumplicidade, de compartilhamento. E quando as famílias, não existe isso. Quando os casamentos não existe isso. E você pode observar, no namoro, quando o namoro é só contato físico e não tem diálogo, não vai dar certo. Porque no casamento vai continuar desse jeito. E o relacionamento precisa ter contato emocional. O que você está sentindo? O que você está pensando? Tem aquele compartilhamento. Filhos. Os filhos precisam receber a palavra do Pai, ainda que a novela, né? Essas expressões, valeu, esse tipo de, a linguagem deles, existe um conflito de geração entre pais e filhos. Claro que há. As gírias são diferentes. No seu tempo também tinha gírias, no meu tempo tinha gírias também, eram outras, mas tinham gírias, não tinha? Tinha. E nós também não costumávamos dar ouvido aos nossos pais. Não é verdade? Porque todo jovem que tem 18, 20 anos pensa em saber tudo, gente. Eles precisam passar pela experiência. E nós, muitas vezes, não deixamos eles passarem pela experiência. A gente vai na frente e protege. Fica cercando, coloca dentro de uma redoma, para que eles não sofram. Deixa eu dizer algo para você. Nossos filhos precisam passar pelas experiências. E é verdade que eles sofram com algumas experiências agora, do que no futuro passam por experiências irreversíveis. Eles têm que enfrentar dificuldades para se fortalecer. A plantinha exposta ao sol, exposta à chuva, à tempestade, ela vai se fortalecer. E nossos filhos são como essa plantinha. E se a gente protege tudo, dá tudo, o que vai acontecer? Quando a vida começar a proibir e dizer não para eles, como é que eles vão agir? Então é bom que eles enfrentem dificuldades agora, para se fortalecer. Estou falando para paz. Amados, a nossa família é importante demais. E a maior necessidade da nossa família sabe qual? Jesus. Jesus Cristo é a maior necessidade da família. Para que os filhos tenham liberdade e confiança de chegar e contar para os pais o que está acontecendo. Quando são crianças, né, a gente leva para a igreja, até que eles comecem a pensar por conta própria. Mas só que enquanto são crianças, não podemos esforçar, nós temos que criar um ambiente agradável para eles.
para que se sintam em casa, para que queiram estar na igreja. E quando crescerem, eles precisarão decidir por conta própria, porque praticamente quase todos os filhos de cristãos chegam em ponto que eles se afastam, porque eles querem conhecer o mundo que eles não conhecem. É um momento que ele precisa entender, difícil, dói no coração, mas temos que entender e temos que regá-los e guardá-los com as nossas orações e sentir os efeitos da nossa oração na mente deles e no comportamento deles. E quando eles voltarem, eles vão voltar como filhos de Deus, não como netos. Os que se desviam, jovens e adolescentes que se desviam depois de passar a infância no Evangelho, saem como netos, mas quando voltam como filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Eles sabem entender o momento deles e orar para que o diabo não se aproveite dessa situação e faça um estrago, mas que eles reconheçam. Isso é colocar a nossa casa em ordem. Cuidar para que haja diálogo com o cônjuge, para que haja diálogo com os filhos. Eu sei que muito marido que não é de conversa. Não tem? Tem. Mas tem que estimular. A esposa tem que estimular, tem que puxar papo, tem que criar assunto, tem que orar o Senhor por isso. Porque nós mudamos. E todas as pessoas mudam. Você sabe quem muda? Deus. Só Deus não muda. Você sabe por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito. Ele já é perfeito. Deus não tem o que mudar. Mas todos nós mudamos. Todos nós, hoje, você hoje não é a mesma pessoa de ontem. Não é. Você já teve experiência a mais. Você aprendeu algo mais. Você vivenciou 24 horas a mais do que ontem, às 20 horas e 50 minutos. Então hoje a sua carga de conhecimento, a sua experiência de vida já é 24 horas a mais do que de ontem. Então você já não é a mesma pessoa de ontem. Todos nós mudamos. Estamos em constante mudança. Uns são aperfeiçoados, outros não, porque são piorados. Mas devemos entender que o nosso tempo de vida nos é dado por Deus para ver o resgate que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, o aperfeiçoamento dos santos. A nossa presença na igreja é para que possamos aprender o conhecimento do Senhor e possamos aplicar na nossa vida, principalmente na nossa casa, na nossa família. Sei que falhamos, todos falhamos, sei que erramos, temos algumas dificuldades em relação à nossa casa, todos temos, mas nós temos que perseverar e aperfeiçoar o nosso comportamento cristão em casa, e temos que ser aperfeiçoados como marido, os homens. As mulheres precisam aperfeiçoar a sua condição de esposa, os filhos, a sua condição de filhos, e a necessidade que é suprida na nossa casa, a grande necessidade que é a presença de Deus, somente Cristo Jesus pode suprir, para nos fazer pessoas melhores, para nos trazer esperança real de vida eterna, para que possamos viver bem o restante da nossa vida. Você é feliz com a vida que você tem? Interessante que, ao invés de olharmos para a Escritura e termos ela como espelho para nós, muitas pessoas ficam se queixando, reclamando, estão vivendo a igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não deixam que a palavra penetre nos seus corações, porque estão ocupados em criticar, ocupados em reclamar, ocupados em se queixar, porque estão vivendo uma mentalidade carnal. E se você pegar a tua família para receber uma mente espiritual, espelha na família de Jesus, para a gente fechar. Observa Jesus Cristo em família. Nós devia ser maravilhoso, extraordinário. Deixa eu dizer, Jesus viveu em uma família simples.
Maria e José eram descendentes do rei Davi. Por isso que Deus deu uma promessa a Davi que o seu herdeiro, um de seus herdeiros, ele daria um trono eternamente. Estava falando de Jesus, porque o trono de Jesus subsiste eternamente. Mas Maria e José, que eram descendentes do rei Davi, viviam numa cidade, Nazaré, pequena, uma modo de vida simples, e a sustentação dessa família foi a carpintaria, que é uma profissão simples. Jesus, até os 30 anos de idade, ele aprendeu o ofício de José, viveu juntamente com os pais, passou, ele, na verdade, Jesus morou em 4 cidades, né? Onde que nasceu? Bíblia. Onde Jesus nasceu? Alguns, Belém. Jesus nasceu em Belém. Viveu uma pequena parte dele no Egito, quando ele fugiu, quando os seus pais foram avisados pelo anjo e eles fugiram para o Egito, para proteger de Herodes da matança dos inocentes. No mínimo uns 2 anos ali eles moraram no Egito. Depois o anjo avisou para que José voltasse novamente. Aí passaram a infância e a juventude, a adolescência de Jesus na cidade de Nazaré. Depois, quando adulto, Jesus morou em Cafarnaum. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. A escritura não diz se foi comprada, se foi doada por alguém. Depois ele começou a exercer um ministério itinerante. E aí não parou mais. Andou, esteve no Império Romano, passou em Decápolis. Mas Jesus teve uma vida humilde, simples. Era responsável na condição de primogênito. Ele era responsável pelos seus pais. Tanto é que ele entregou essa responsabilidade ao seu discípulo amado João. E Jesus teve problemas com a família. Teve. Quando ele começou o ministério, os seus irmãos não acreditavam nele. José, Tiago, Judas e Simão, 4 irmãos homens e 2 irmãs. A Escritura diz que os seus irmãos não criam nele. Depois que Jesus passou pela obra do Calvário, Tiago, o autor da carta, não é aquele discípulo, mas é um outro Tiago, que é irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. Judas, o autor daquela carta, é irmão de Tiago e irmão de Jesus. No mínimo 2 dos seus irmãos, a Bíblia registra que eles se converteram e creram que Jesus Cristo era o Senhor. E Jesus era conhecido na igreja primitiva como Senhor Jesus. E quando fala a expressão Senhor, hoje nós usamos assim, uma pessoa mais de maioridade, ou por respeito a alguém, nós tratamos como Senhor. Mas a expressão Senhor, ela diz respeito a uma divindade. E o reconhecimento de Senhor Jesus é o reconhecimento de Jesus como Deus. E é esse tratamento que a igreja primitiva dava a Jesus Cristo. Então, em família, Jesus ele teve uma vida normal. Teve dificuldades e problemas. Agora, a família de Jesus, Cristo, ungido por Deus para a salvação, ele representou a família dele quando ele estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, e as multidões o apertavam, e pessoas estavam enchendo até a porta, e quem quisesse entrar não tinha como entrar. Mas alguém está passando até chegar um recado para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí e querem falar contigo. E ele disse: quem é que é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele mesmo responde: todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Então a família espiritual de Jesus é todo aquele que crê. E nós que recebemos Jesus não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas nós somos da família de Deus e herdeiros dos céus, conforme Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 18 e 19.
Então nós temos uma família terrena que dizemos que é importante para nós. E Deus nos entregou essa família para que nós possamos viver bem e auxiliar na salvação destes. Mas Deus também nos entrega uma família espiritual. Aqui é uma família. Nós somos uma família da igreja. A igreja é uma família. Crê nisso? Somos a família de Deus. E como família de Deus, nós temos que fazer com que essa família cresça, trazendo a nossa própria família e outras pessoas, para que também sejam e façam parte da família de Deus. Amados, coloque a tua casa em ordem. Ezequias, ele amava a Deus, foi um rei justo aos olhos de Deus, praticou a verdade, se justificou diante de Deus quando chorou. Deus fez um milagre na vida do Ezequias, 15 anos a mais de vida para ele. E para comprovar esse milagre, ele deu um outro milagre, maior ainda, que foi recuar o tempo por 40 minutos. E ajustou esse tempo de 40 minutos com uma outra situação que alguém teve fé, o soldado Josué, para que o sol parasse e a lua parasse, para que houvesse uma vitória que fosse consagrada ao Senhor Jeová. Ajuntando esses dois tempos, deu um dia exato, um dia que a ciência constata e comprova que realmente houve um dia de quase 48 horas. Faltou um dia no calendário antigo para ser cumprido. Quanto tempo falta para você? Não sei. Para mim também não sei. Mas o que eu sei é que nós podemos usar bem esse tempo que falta para nós. Nós temos que aprender a usar melhor esse tempo. E as pessoas que convivem conosco, elas precisam receber esse tempo nosso. O maior amor é dar tempo do que dar dinheiro. Sabe disso? Pergunta para os filhos se eles querem mais o dinheiro ou o tempo dos pais. O tempo vale mais. O tempo de qualidade com aqueles que nós amamos. Muitos querem satisfazer os filhos comprando presente, dando coisas, porque estão ocupados demais, ou não querem se envolver com os filhos porque dá trabalho. Mas Deus nos chama para cuidarmos uns dos outros. Como família de sangue, temos que cuidar dos nossos filhos, maridos cuidar das esposas, esposas cuidar dos maridos, mães cuidar dos filhos, filhos honrar pai e mãe. E como família de Deus, nós temos que cuidar uns dos outros, espiritualmente, para que possamos caminhar e nos manter firmes nessa caminhada até o encontro com o Senhor. Mas eu quero dizer a você que é um milagre de Deus para a sua vida. Deus, Ele trouxe um milagre de 15 anos a mais na vida do Ezequias. Porque Ezequias, ele tinha vida com Deus. Ezequias, ele quebrantou o seu coração perante o Senhor. Ezequias recebeu de Deus a bênção, recebeu de Deus o milagre. E o Senhor, ele tem milagres para todos nós. O fato de você ouvir a palavra de Deus, isso é um milagre. Você sentar-se periodicamente na igreja e receber no seu coração e poder experimentar os frutos da pregação, isso é um milagre. Isso é intervenção de Deus na sua vida. Isso é Deus dizendo: eu amo você, eu quero você para a eternidade, e nós também te queremos, Deus. Como igreja do Senhor, nós te queremos para viver a eternidade contigo. Então nos capacite, Deus, nos abençoe para cuidarmos da nossa família aqui na terra. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas falhas.
Mas o Senhor nos ama e o Senhor nos capacita para que nós possamos, ó Deus, cuidar daqueles que o Senhor nos entregou. Que nós possamos usar bem o nosso tempo, Deus, perante Ti, diante do Senhor. Que quando nós viermos, ó Deus, a deixar essa terra, que seja um testemunho da Tua obra em nós. Aquilo que realmente marcar, ó Deus, a vida daqueles que nos conhecem, daqueles que convivem conosco, seja, ó Pai, a nossa experiência com o Senhor. Que a experiência dos Teus filhos contigo, ó Deus, seja a melhor lembrança daqueles que ficaram após a partida destes. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que o nosso tempo seja um tempo de qualidade na Tua presença, seja um tempo de qualidade com a família, e que o perdão do Senhor, ó Pai, que toma conta do nosso coração, alcance, ó Deus, aos outros, em especial aqueles que fazem parte da nossa casa. Eu te peço, Deus, pelos filhos que estão afastados do Teu Evangelho. Dai-nos, ó Deus, sabedoria e paciência, ó Pai, discernimento, para entender o momento dos filhos que estão afastados do Teu Evangelho. Senhor, retira a ansiedade, retira o medo, retira dos nossos corações, ó Deus, todo e qualquer sentimento, ó Deus, que induz ou que conduz ao afastamento do Senhor por parte daqueles que nós amamos. Porque muito mais do que nossos filhos, ó Deus, são filhos do Senhor. E nós queremos, ó Deus, apresentar os nossos filhos neste momento. Você que é pai, você que é mãe, apresenta agora os teus filhos, onde quer que eles estejam. Que a proteção do Senhor alcance os teus filhos. Você que não tem filhos, mas tem pai, tem mãe. Volta agora no teu pensamento e consagra agora a tua mente para o teu pai, para a tua mãe. Talvez haja necessidade de você ter perdão, porque não te foi feito de acordo com aquilo que você esperava. Pode ser que o seu coração carregue uma mágoa antiga, de uma palmada ou de uma situação que aconteceu, que você não se sentiu protegido. Você, esposa, esperava que o seu esposo te protegesse, mas isso não aconteceu. Você se sentiu defraudado, você se sentiu mal, não se sentiu amada em uma situação, e está carregando isso no teu coração. Ele libera perdão, libera no fundo do teu coração o perdão de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque perdoar é divino, perdoar é coisa de homem, perdoar é coisa de mulher, perdoar é coisa de Deus, perdoar é uma decisão no coração que procede do trono de glória para liderar a nossa vida, para vivermos segundo a vontade de Deus, para andarmos segundo o coração de Deus. Então libera perdão nesse momento para, em especial, este parente. Quantas esposas magoadas com maridos, quantos maridos magoados com esposas, pai magoado com filho, filho magoado com pai. Ama teu filho, e uma expressão de amor é perdoar e entenda a situação do teu filho, da tua filha. Perdoa e ame, porque aquilo que palavras não vão resolver, situação que diálogo ou mesmo discussão e briga não vai resolver. Só o amor, cedo ou tarde, num certo momento, vai haver um entendimento de que há um amor paterno, há um amor de mãe que supera tudo, toda e qualquer diferença. Há um amor de filho, há um amor que se baseia no amor de Deus, de alguém que conhece a palavra do Senhor. Então libera no teu coração neste momento, usa a tua mente agora e coloca perante o Senhor e libera o teu perdão. E peça ao Senhor que te perdoe por guardar no coração mágoa de pessoas a quem você deveria amar. Pessoas que deveria amar, você tem que estar guardando mágoa. Libera no teu coração perdão para essas pessoas. Oh Deus, Deus, é o meu celeiro. Eu te peço perdão, Deus,
arrependido. E se as situações, ó Deus, cujos corações estão presos e amarrados pela falta de perdão, me mostra, Senhor, para que eu possa ir e me desculpar e pedir perdão. Deus, opera o milagre do perdão na vida dessas pessoas. E que elas aproveitem, ó Deus, essa mensagem, que seja um alerta para essas pessoas, para que coloquem suas casas em ordem, para que coloquem os seus relacionamentos em ordem, para que coloquem as suas finanças em ordem, para que coloquem, Senhor Deus, a situação de vida em ordem, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que estejam, ó Pai, preparados para o encontro contigo, ó Pai, quando o encontro chegar, que cada um de nós que estamos, ó Deus, receba, ó Pai, receba a preparação dos céus para estar com o Senhor. Que a tua vida, Jesus, para cada um de nós não nos encontre, ó Deus, despreparados, distantes, mas firmados na palavra do Senhor. Nesse momento tão importante, ó Deus, faça-nos prontos para estar contigo. E dá-nos tempo, ó Pai. Dá-nos tempo, como deste tempo a Ezequias, como deste 15 anos de vida a ele, ó Pai. Dá-nos um tempo necessário para glorificarmos o Senhor para a nossa vida, para que a nossa geração seja marcada, ó Pai, para que o nosso bairro seja marcado pela nossa presença, para que onde nós estivermos, ó Deus, possa haver, Senhor Deus, um testemunho de que nós somos do Senhor, de que o Senhor é conosco, de que a nossa vida, ó Pai, está perante Ti, e que o Senhor tem nos abençoado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu clamo a Ti por cada um de nós que está como pastor nesse lugar, Deus, pela autoridade que o Senhor me colocou sobre a minha vida, sobre essas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que as nossas vidas estejam colocadas perante o Senhor. É este o meu clamor. E que nós possamos, ó Pai, ter tempo suficiente para fazermos a Tua obra segundo a Tua vontade. E quando chegar o nosso momento de estarmos com o Senhor, que estejamos prontos para Ti. Você pode saudar Jesus.